Boa noite, pessoal. Sejam todos, todas, todos bem-vindos aqui no canal. Mais um domingo para os estudos da Nova Era, para a nossa leitura conjunta, comentada da carta do Papa Francisco, da encíclica chamada Laudato Si, na qual a gente discute, lê e comenta sobre os cuidados com a nossa casa comum, a Mãe Terra, nos dias de hoje, na nossa atualidade, para que a gente possa refletir e agir da melhor forma possível para as nossas vivências diárias de hoje em dia. Eu vou convidar vocês, como sempre, para a gente iniciar os estudos, fazendo uma oração juntos, para abrir esse espaço. E aí continuamos hoje, né, com o subcapítulo 4 do capítulo 4, que é chamado O Princípio do Bem Comum. Olá, José! Boa tarde, querido. Bom te ver por aqui. Mas vamos lá então. Abrir junto com uma oração. Quem quiser fechar os olhos, trazer as mãos ao coração para invocarmos. Anjo guardião, que permeias o meu ser, guia-me de dia, guia-me de noite, protege-me de mim mesma e das forças obscuras que tentam me iludir. De luz és, no amor caminhas, pelo poder de Deus atuas, preenche de paz o meu coração, preenche de paz todos os corações. Hierarquia divina de anjos e arcanjos, abrimos-te a porta, que ingresse a luz. Em nome da humanidade, invocamos agora tua cósmica intervenção. Nós invocamos pela luz, orientação, proteção e capacitação dos guias divinos e dos espíritos de luz para conduzir os estudos da nova era com os melhores e mais positivos resultados para o crescimento espiritual de cada um aqui presente. Que todo conhecimento adquirido encontre seu próximo passo na prática de cada um. Assim o é. Muito bem. Então vamos iniciar a nossa leitura de hoje. Para quem está com o PDF, a gente segue a leitura da página 120, no parágrafo 156, capítulo 4, subcapítulo 4 também, o princípio do bem comum. E acho que é bacana, antes de iniciar a leitura, cada um de nós se perguntar: o que a gente entende como bem comum? O que deveria ser o bem comum? Como a gente vivencia o bem comum no nosso dia de hoje, na nossa rotina de hoje, né? O quão inseridos estamos nas nossas próprias vidas, na nossa individualidade ou naquilo que é de bem comum, de bem de todos, de bem comunitário. Como eu interajo com isso, como a minha ação impacta dentro do bem comum. Muitas perguntas que a gente pode se fazer agora, né? Mas vamos lá. Parágrafo 156. O Papa começa dizendo: a ecologia humana é inseparável da noção de bem comum, princípio este que desempenha um papel central e unificador na ética social. É o conjunto das condições da vida social que permitem, tanto aos grupos como a cada membro, alcançar mais plena e facilmente a própria perfeição. Olá, Sérgio, seja bem-vindo também, querido. Então, como a gente estava já se perguntando, né, nas palavras que eu coloquei antes da gente iniciar o parágrafo, como a gente age de forma conjunta, como a gente age através da nossa individualidade, da nossa pessoalidade, para com o nosso grupo todo, para que como grupo a gente crie e tenha condições plenas também de desenvolver os nossos indivíduos, né? Então vamos lá, vamos ver o que a leitura de hoje traz sobre isso. O bem comum pressupõe o respeito pela pessoa humana enquanto tal, com direitos fundamentais e inalienáveis orientados para o seu desenvolvimento integral.
ou seja, físico, emocional, mental e social, também dentro daquilo que a gente considera o meio ambiente, né? Por isso integral. Exige também os dispositivos de bem-estar e segurança social e o desenvolvimento dos vários grupos intermédios, aplicando o princípio da subsidiariedade. Entre tais grupos, destaca-se de forma especial a família, enquanto célula basilar da sociedade. Por fim, o bem comum requer a paz social, isto é, a estabilidade e a segurança de uma certa ordem, que não se realiza sem uma atenção particular à justiça distributiva, cuja violação gera sempre violência. Toda a sociedade, e nela especialmente o Estado, tem obrigação de defender e promover o bem comum. Eu achei demais a frase que ele colocou aqui no finalzinho, né, gente? Quando ele fala que com uma atenção particular à justiça distributiva, cuja violação gera sempre violência. E é uma das coisas que mais acontecem no dia a dia de hoje. Oi, Vi. Bom te ver por aqui. E também da parte com a qual ele começou esse parágrafo, né? Dizendo que o bem comum pressupõe o respeito pela pessoa humana. E a gente vê, né, o nosso Estado, ele realmente faz isso, a sociedade na qual a gente vive faz isso, nós mesmos fazemos isso, né, o quanto a gente ainda não está dentro da nossa própria individualidade, né, muito longe daquilo que é o bem comum. Porque atentar para o bem comum significa, muitas vezes, criar limites para a nossa individualidade, né? É sair daquele espaço em que, eu posso tudo, né? Não, eu não posso tudo. Eu posso aquilo que faz bem para mim e que não danifica o todo, né? Que não danifica o bem comum. Mas é muito difícil ainda para nós, dentro da sociedade capitalista na qual a gente vive, sequer identificar, né? Onde que está essa linha, onde que está esse limite. Mas vamos ver o que mais que o Papa traz, né? Talvez ele tenha algumas dicas aí pra gente. Ele continua escrevendo: nas condições atuais da sociedade mundial, onde há tantas desigualdades e são cada vez mais numerosas as pessoas descartadas, privadas dos direitos humanos fundamentais, o princípio do bem comum torna-se imediatamente, como consequência lógica e inevitável, um apelo à solidariedade e uma opção preferencial pelos mais pobres. Essa opção implica tirar as consequências do destino comum dos bens da terra, mas, como procurei mostrar na exortação apostólica Evangelii Gaudium, que é uma outra carta do Papa, exige, acima de tudo, contemplar a imensa dignidade do pobre à luz das mais profundas convicções de fé. Basta observar a realidade para compreender que, hoje, esta opção é uma exigência ética fundamental para a efetiva realização do bem comum. E aqui a gente tem um empecilho muito grande, né, do mundo neoliberal no qual a gente está inserido, que é a questão que a meritocracia traz. Muitas pessoas ainda acreditam que se alguém está na pobreza é porque merece, é porque não se esforça, é porque não quer, é porque é preguiçoso, né? Isso tudo são aspectos da meritocracia, acreditando que as pessoas chegam em algum lugar por mérito, por trabalho, por esforço. É claro que sim, as pessoas chegam em lugares por mérito, por trabalho, por esforço, mas a gente precisa entender que nós, como pessoas, temos pontos de partida muito diferentes nas nossas vidas, e não só os pontos de partida, né? O próprio sistema ele cria muitos obstáculos para alguns e muitas facilidades para outros, ou seja, é uma corrida no qual algumas pessoas estão correndo de Fusca e outras estão correndo de McLaren, né? Então não dá para achar que o Fusca, mesmo sendo esforçado, vai chegar no mesmo lugar que a McLaren vai chegar, né?
Isso é uma visão muito simplista do que acontece na sociedade hoje. Então, que a gente possa olhar além da meritocracia, além do sistema neoliberal e buscar o que o Papa trouxe nesse parágrafo, né? A dignidade. A gente está tratando as pessoas com dignidade no nosso dia a dia? Estamos tratando as pessoas com dignidade dentro dos espaços que a gente habita? Estamos tratando as pessoas com dignidade perante as escolhas que nos são dadas, né? Dentro da nossa empresa, do nosso negócio, dos nossos conviveres, né? Isso vale para tudo. Ou a gente está colocando essa dignidade de lado, racionalizando essa questão meritocrática, né? Se perguntando, a pessoa está lá porque merece estar lá. Ninguém merece estar lá, né? E acho que cada um de nós, a gente pode sair sempre desse lugar de pedestal para olhar para a coisa de uma maneira mais simples, né? De olho no olho, no mesmo lugar. A gente pode fazer isso, acredito que sempre. Mas vamos lá. Continuando, agora no ponto 5, a justiça intergeneracional. Palavrão, vamos lá. A noção de bem comum engloba também as gerações futuras. As crises econômicas internacionais mostraram de forma atroz os efeitos nocivos que traz consigo o desconhecimento de um destino comum, a nível mundial falando agora, né? Do qual não podem ser excluídos aqueles que virão depois de nós. E aí agora a gente está falando de empatia, né? Acho que é empatia versus o egoísmo que muitas vezes vive dentro da nossa individualidade. Então eu foco no que é bom para mim, sem pensar 2 ou 3 vezes para identificar, mas se eu quiser isso para mim, se eu fizer o que eu quero fazer, como é que fica a geração que vem depois de mim, né? O nosso pensamento, ele muitas vezes ele não deixa a nossa esfera pessoal para pensar na esfera do outro, né? Então é esse o exercício de empatia que está sendo pedido aqui. O Papa continua. Já não se pode falar de desenvolvimento sustentável sem uma solidariedade intergeneracional. Com certeza não, né? Porque se servir pra gente, não vai servir para outras pessoas. Oi, Ju! Quando pensamos na situação em que se deixa o planeta às gerações futuras, entramos em outra lógica, a do dom gratuito que recebemos e comunicamos. Se a terra nos é dada, não podemos pensar apenas a partir de um critério utilitarista de eficiência e produtividade para o lucro individual. Gente, essa frase é fantástica. Vou até repetir. Se a terra nos é dada, não podemos pensar apenas a partir de um critério utilitarista de eficiência e produtividade para lucro individual. Ou seja, aquilo que me foi dado, eu preservo para que a próxima geração possa usufruir desse bem. E é o que não está acontecendo no nosso planeta no momento, né? A gente já tem cálculos baseados em fundamentos científicos que acompanham todo o período da industrialização desde 200 anos atrás, que vem gradativamente destruindo as espécies, os habitats, a vida dentro do nosso planeta, né? A vida que existia, né? Que era 100% 200 anos atrás, hoje desse 100% só nos restam 35%. E se a gente continuar na velocidade que a gente está de industrialização, de utilização das coisas, até de tecnologia, né? O cálculo é que daqui a 80 anos, esses 35% vão se exaurir. E aí se exaure não só a humanidade, a nossa espécie, mas se exaurem todas as outras que hoje habitam o planeta, né? A gente já falou muitas vezes, o planeta tá jóia, o planeta vai seguir, vai continuar, vai se regenerar, mas toda a vida que antes existia, se continuarmos nos passos que estamos,
vai se exaurir em 80 anos, né? A Terra já passou por isso umas 3 vezes, acredito eu, e essa vai ser uma 4ª vez, né? E lá na frente, daqui milhões de anos, quem sabe renasçam outros organismos, né? Que vão realmente, ter outra vivência, né? Ninguém sabe como é que vai ser essa vivência. E aí a gente se pergunta, né? Como é que a gente para então de ser utilitarista? Hoje em dia, acredito eu que só puxando breque. Não sei vocês, me falem aí, comentem, né? Porque quando eu penso, a gente tem 80 anos de tempo para reverter tudo isso. No mundo global, capitalista que a gente vive, qual que é a solução? Para mim, que eu consigo ver, é só puxando breque, né? É voltando a entender qual que é o limite, né? Qual que é o limite daquilo que a gente pode, qual que é o limite do nosso usufruto, qual que é o limite dos nossos desejos, né? Porque eles precisam estar em harmonia com muitas outras coisas para que a gente não destrua aquilo que nos foi dado, para que outras gerações possam utilizar daquilo, né? E não só isso, hoje a nossa tarefa também é regenerar um pouquinho, pelo menos, desses 100% que existiam lá atrás, né? Boa noite, gente, quem tá entrando agora. Então, assim, não é apenas não destruir, mas é regenerar. E aí a gente precisa puxar o breque, usar muita criatividade para mudar muita coisa por aí, gente. E a tarefa é para hoje, não é para amanhã não, né? Mas não percamos a esperança, né? Vamos lá. Quando pensamos na situação em que se deixa o planeta às gerações futuras, entramos numa outra lógica, a do dom gratuito que recebemos e comunicamos. Se a Terra nos é dada, não podemos pensar apenas a partir de um critério utilitarista de eficiência e produtividade para o lucro individual. Não estamos a falar de uma atitude opcional, mas de uma questão essencial de justiça, pois a terra que recebemos pertence também àqueles que hão de vir. Os bispos de Portugal exortaram a assumir este dever de justiça. O ambiente situa-se na lógica da recepção. É um empréstimo que cada geração recebe e deve transmitir à geração seguinte. Né? São dádivas reais que a gente recebe. Uma ecologia integral possui essa perspectiva ampla. Que tipo de mundo queremos deixar a quem vai suceder-nos, as crianças que estão a crescer, né? Quando a gente pensa, então o mundo que a gente tem só vai durar mais 80 anos, então quer dizer, quem está nascendo hoje talvez chegue nessa idade, muito provavelmente não chegue, porque as situações vão estar muito mais críticas do que já estão hoje, né? Que tipo de vida essas últimas gerações vão ter? Eu já tô, talvez, né, vou morrer antes disso e, né, não vou sentir, não vou ver. Essa é a visão egoísta, essa é a visão do ego, essa é a visão individual. Eu tô olhando para a vivência que eu vou ter aqui, o quanto eu vou desfrutar aqui, e se isso custar a vida de outros, o bem-estar de outros, tô nem aí, né? O importante é que eu tô usufruindo daquilo que eu quero. Então é esse tipo de pensamento que precisa parar agora, né? É difícil para o ser humano aceitar limitações, né? Se eu vou tirar uma parte do meu bem-estar, por que eu vou tirar uma parte do meu bem-estar, né? Se eu posso ter esse bem-estar só porque o outro não vai ter? Sim, só porque o outro não vai ter, né? Isso é amor, gente, isso é empatia, isso é cuidar do bem comum. Qualidades lindíssimas que também estão muito conectadas com a humildade. É difícil? Dificílimo, né? Muitas vezes me custa acreditar que a gente vai dar esses passos, mas com certeza é uma oportunidade de aprendizado muito grande, muito profundo que a gente tem no dia a dia. Então, assim, de qual usufruto, de qual desejo, de qual parte do meu bem-estar hoje eu posso abdicar, porque eu sei que isso vai fazer bem para outra pessoa, né? Ou como eu posso tirar um momento da minha semana, do meu dia, não para me dedicar a mim, mas para me dedicar ao outro.
para me dedicar ao bem comum. Nem que seja, por exemplo, eu vou varrer a calçada da minha rua, porque talvez a prefeitura não faz isso, então eu vou deixá-la sujo, ou eu vou chegar e vou varrer a minha parte e a cidade vai ficar, né, esse pedaço da cidade vai ficar mais bonito, vai ficar mais agradável. Quando uma pessoa passar ali não vai ter lixo, ela vai se sentir bem, vai se sentir melhor do que se talvez a rua tivesse cheia de lixo. E de certa forma a gente está fazendo isso pra gente também, né? Porque tudo que é do bem comum, tudo que faz bem pro bem comum, faz bem pra gente também, né? Então nunca é só pro outro. Tudo que é pro outro também é pra gente. Se a gente voltar a entender isso, tanta coisa pode mudar, tanta coisa, né? Mas não é fácil, é um desafio, mas a gente pode começar hoje se perguntando exatamente essas coisas, né? Como eu posso dedicar uma parte do meu tempo, não para mim, mas para o bem comum, não para mim, mas para o outro, sabendo que no fundo, isso também é um retorno para minha própria pessoa. Mas vamos lá, vamos seguir. Que tipo de mundo queremos deixar a quem vai suceder-nos, as crianças que estão a crescer? Essa pergunta não toca apenas o meio ambiente de maneira isolada, porque não se pode pôr a questão de forma fragmentária. Quando nos interrogamos acerca do mundo que queremos deixar, referimos-nos sobretudo à sua orientação geral, ao seu sentido, aos seus valores. Se não pulsa nelas essa pergunta de fundo, não creio que as nossas preocupações ecológicas possam alcançar efeitos importantes. A gente já discutiu em alguns outros capítulos, né, lá atrás, a questão da própria cultura, né? O Papa está falando aqui de valores. Então, quando eu faço um empreendimento, por exemplo, e esse empreendimento vai impactar uma área ambiental, não é apenas a área ambiental que esse empreendimento vai impactar. Ele vai impactar toda a cultura, toda a vida, toda a rotina, toda a maneira de subsistência de populações que vivem naquela região, que podem ser populações humanas, podem ser populações não humanas, né, de animais, outras espécies. Então, que tudo isso seja considerado, né? Como que eu sou capaz de empreender, mantendo viva a cultura daquele lugar, dando possibilidade para que as pessoas continuem a viver como elas viviam, né? Ou de uma maneira que seja próspera, que seja positiva, que traga mudanças positivas para elas e não apenas um destruir, um desmanchar de todo aquele espaço que havia ali antes, né? Então, que a gente olhe para a ecologia, para a preservação do meio ambiente como ambiente, né? Ambiente de vida, ambiente cultural, esse ambiente completo. Se não pulsa nelas essa pergunta de fundo, não creio que as nossas preocupações ecológicas possam alcançar efeitos importantes. Mas, se essa pergunta é posta com coragem, porque precisa de muita coragem, né, gente? Muita mesmo. Leva-nos inexoravelmente a outras questões muito diretas, como: com qual finalidade passamos por este mundo? Para que vivemos essa vida? Para que trabalhamos e lutamos? Que necessidade tem de nós a terra? Que necessidade tem de nós a terra? Profundo, né? Acho que é bem difícil responder essas perguntas. A gente passa muito pouco tempo da nossa vida pensando sobre elas. Não sei qual sensação que vocês têm, né, quando a gente lê agora essas perguntas. Como é que elas reverberam para vocês? Porque eu realmente, né, acredito que elas estão no fundo de tudo. É a razão de tudo. E no modus operandi, né, no dia a dia, no modo automático, nesse mundo que busca sempre um objetivo, sempre um crescimento, que é um crescimento ilusório, porque ele não pode ser infinito, né? A gente perde esse foco. Então, assim, essa última pergunta também eu acho muito interessante, quando ele fala, né, que necessidade tem de nós a Terra como organismo.
Será que é a necessidade de ser usada, de ser exaurida? Acredito que não, né? Se existe uma necessidade, é uma necessidade que vai trazer benefício. Então, qual é o nosso benefício para a Mãe Terra? Como humanidade, como ser humano, com as capacidades que nós temos, com a inteligência cognitiva que nós temos, qual é o presente que a gente pode deixar para a Mãe Terra, né? Como geração, como espécie. A gente não devia estar mais focado nisso do que nos presentes que a gente pode se dar apenas nos momentos de vida aqui e agora? Né? Quais são os presentes que a gente pode dar para a Terra? Quais são os presentes que a gente pode dar para o bem comum, para a sociedade? Quais são os presentes que eu posso dar para o outro? Acho que são boas perguntas. Depois vocês me contam se vocês concordam, se vocês discordam, né? Assim como as outras que o Papa pontuou, né? Para que a gente trabalha? Para que a gente luta? Por que a gente veio para essa vida? Eu acredito que é pra gente, na minha opinião pessoal, a gente veio para cá para se desenvolver, né? Como espírito, como ser, para desenvolver a qualidade do amor, né? Da humildade, da empatia, mas amor, no fundo de tudo, amor. Como que eu posso expressar amor? Como que eu posso agradecer todas as dádivas que eu recebi ou que eu recebo? Como que eu posso compartilhar o meu mérito? Porque o meu mérito ele não é só meu. A gente já discutiu isso também bem lá no comecinho, quando a gente começou as leituras da carta, né? Se eu consigo alguma coisa, é porque o sistema me ajudou, me proporcionou a chegar nesse lugar. Tem uma parte que é do meu empenho, que é da minha força, que é do meu foco, que é da minha intenção, que é do meu trabalho, com certeza. Mas se não existisse toda uma rede, toda uma sociedade bancando várias possibilidades para que eu esteja no lugar em que eu estou, né? Por exemplo, se eu não tivesse a facilidade de ir no supermercado comprar comida, né? Ou receber a comida pronta em casa, feita, eu teria que gastar talvez metade do meu dia ou meu dia inteiro produzindo essa comida, plantando essa comida. Eu não ia chegar no mesmo lugar que eu estou chegando hoje com essas facilidades. E eu só tenho essas facilidades porque outras pessoas contribuíram para que elas cheguem até mim. Então nada mais certo, né? Não é nem justo, para mim é certo, nada mais certo do que eu compartilhar todos os méritos que eu alcançar. Porque eles não são só meus. De jeito nenhum eles são só meus, né? E aí tem a primeira pergunta que o Papa também colocou: com que finalidade passamos por esse mundo? Porque é isso, estamos de passagem, né? Como que a gente quer passar por aqui? De uma forma egoísta, autocentrada, focada naquilo que eu quero, no meu desfrutar, nas minhas prioridades, ou de uma maneira que cultive o bem-estar comum, que também me inclui aí dentro, né? Essa é a questão. Muita gente entende, se eu vou cuidar do todo, eu estou esquecendo de mim. Não, a gente está incluído, cada um está incluído no todo. Então, se fizer bem para o todo, faz bem para mim, está retornando para mim, né? Gente, muitas perguntas boas. Um arraso, eu adoro. O Papa, foi assim, incrível nessa carta. Mas vamos lá, vamos finalizar esse parágrafo. Ele continua dizendo: por isso, já não basta dizer que devemos preocupar-nos com as gerações futuras. Exige-se ter consciência de que é a nossa própria dignidade que está em jogo, espiritual, né? Pessoal, espiritual. Somos nós os primeiros interessados em deixar um planeta habitável para a humanidade que nos vai suceder. Trata-se de um drama para nós mesmos, porque isto chama em causa o significado da nossa passagem por essa terra, o nosso legado, né? O que a gente deixou de presente? Ou a gente não deixou nada, né? Ou foram coisas ruins que a gente deixou para trás? A gente escolhe isso no dia a dia,
É muita coragem para manter tudo isso consciente, tá pensando sobre tudo isso. Eu acho que é muito importante dizer que essas perguntas, né, que a gente nunca deixe que elas nos causem desânimo. Muito pelo contrário, que a gente possa olhá-las com coragem para se colocar perante a realidade da forma que ela é. Nos colocarmos como espíritos, seres responsáveis. Boa noite, Alu, bem-vindo, querido. Né? Como pessoas responsáveis, que se interessam pelos porquês da vida, né? Então é isso, chega de comentários, perguntas já temos muitas, e a gente vai entrar agora na meditação da noite para trabalhar esse tema, né? Para cada um trabalhar esse tema no seu momento, no seu contexto, de forma individual. Então eu vou convidar todo mundo que vai ficar para a meditação guiada para ir fechando os olhos, para ir relaxando a respiração. Eu vou estar aqui parcialmente também de olhos fechados com vocês, parcialmente de olhos abertos para ficar de olho no tempo, para a gente não perder a hora. Mas vão se permitindo fechar os olhos, relaxar, encontrar uma posição confortável, seja sentada ou deitada. Inspirando e expirando, inspirando enchendo a barriga, expirando murchando a barriga. Os braços podem ficar ao longo do corpo, as mãos apoiadas nas pernas, viradas para cima ou para baixo. Você inspira e expira, deixando que tudo que já foi hoje, deixando tudo que será amanhã, trazendo o seu foco para o aqui e agora. Trazendo seu foco para a respiração, para o inspirar e expirar. Trazendo seu foco para o seu corpo. Sentindo o seu corpo. Inspire, expire, sentindo o seu corpo. Perceba quais partes do seu corpo estão leves ou tensas agora. Inspirando, expirando, escaneando todo o seu corpo, sentindo todo o teu corpo. Onde está leve,
onde está pesado. Perceba apenas o seu corpo. Perceba apenas o seu corpo. Agora, lentamente, comece a respiração cíclica, inspirando por 1, 2, 3, segurando o ar por 1, 2, 3, expirando por 1, 2, 3, segurando por 1, 2, 3, inspirando por 1, 2, 3, segurando o ar por 1, 2, 3, expirando por 1, 2, 3, segurando por 1, 2, 3, inspirando por 1, 2, 3, segurando o ar por 1, 2, 3, expirando por 1, 2, 3, segurando por 1, 2, 3, continuando essa respiração cíclica no seu ritmo de 3, 3, 3 e 3. Inspira, segura, expira, segura, no seu ritmo de 3, 3, 3 e 3. Foque apenas na respiração de 3, 3, 3 e 3.
Termine o seu último ciclo, voltando à respiração normal, mantendo os olhos fechados. Relaxe os ombros, relaxe cada músculo da sua face. Inspire, expire e sinta agora novamente o seu corpo. Como está agora o seu corpo? Sinta o estado do seu corpo físico após essa respiração. Mentalmente, se visualize à sua frente, em pé, em um espaço aberto, bem aberto, e visualize um círculo que cria um limite bem grande de você dentro deste espaço que delimita a sua área, um círculo bem grande, bem grande. Se visualize sozinha, sozinho dentro desse espaço. E visualize agora outras pessoas para fora, do lado de fora dessa borda, no restante do espaço, bem longe de você. Perceba como você se sente nessa posição. Como seu corpo físico se sente quando você se visualiza nessa posição. Confortável, desconfortável, feliz, inquieto. Imagine agora que algumas dessas pessoas adentram o teu círculo e ficam bem perto da borda dele, ainda bem longe de você. Esse círculo é bem grande. Perceba o que isso causa em você. Se existe incômodo, tensão, bem-estar, felicidade ou qualquer outro sentimento. Agora que essas pessoas estão ali, na parte de dentro do seu círculo. Você está no meio, bem longe delas. Visualize agora como elas se aproximam um pouco mais,
chegam até metade do espaço, metade da distância até você. Algumas outras pessoas adentram também a área do seu círculo. Elas estão agora a metade da distância de você. Se imagine nesse lugar e perceba como o seu corpo se sente. Se agora você se sente invadido, invadida, confortável, ou qualquer outra sensação. Se perceba neste lugar. E agora, visualize todas essas pessoas andando passo a passo na sua direção. Passo a passo, bem lentamente. Até você perceber qual limite é realmente desconfortável, caso elas se aproximem ainda mais. E você pede para que elas parem ali, onde realmente é desconfortável, onde realmente aquele espaço é apenas o seu espaço. Visualize bem qual é o tamanho desse espaço, qual é o real limite do seu espaço. Perceba as pessoas se ajustando ao real limite do seu espaço. E perceba mais uma vez como o seu corpo se sente. Se você se sente bem, mal, nervosa, tranquilo. Perceba como você se sente nessa posição. Inspire, expire e perceba como você se sente nessa disposição. E comece agora a perceber a diferença de tamanho entre este limite e o limite que existia antes. Perceba o tamanho da diferença entre este limite e o limite de antes. Quanto do espaço que você achava que era seu não era realmente seu. Quanto do espaço que você achava que era seu é verdadeiramente seu.
quanto do espaço é um espaço compartilhado. Um compartilhar que te faz se sentir bem e que permite as outras pessoas se sentirem bem. Qual parcela desse espaço é realmente individual e quanto desse espaço é realmente integral, comunitário e de bem comum. Inspire, expire, percebendo mais uma vez como seu corpo se sente. Apenas percebendo como seu corpo se sente, aqui e agora, desligando a mente, desligando a lógica, apenas sentindo o que faz sentido, o que é verdadeiro para você. Inspire, expire, levando todo o seu foco agora à área do seu coração, do centro do seu peito, inspirando e expirando, deixando com que toda a sua atenção, todo o seu foco passe pelo seu coração. Inspirando, expirando, com foco no seu coração. Sentindo o seu coração. Inspire, expire e sinta o seu coração. E mentalmente repita que todos os meus méritos possam ser usufruídos por todos os seres, que todos os meus méritos possam ser usufruídos por todos os seres, que todos os meus méritos possam ser usufruídos por todos os seres, que todos os seres desfrutem de amor, que todos os seres desfrutem de paz,
que todos os seres desfrutem de dignidade, que todos os seres vivam em bem comum, que todos os seres vivam em harmonia, que todos os meus méritos sejam compartilhados com todos os seres. Lentamente, vá voltando a atenção para o seu corpo, para as suas mãos, para os seus pés, ainda mantendo os olhos fechados. Inspire, expire, para fecharmos conjuntamente os estudos e a meditação de hoje com mais uma oração. Eterno templo, que guardas em amor a minha morada, eterno fogo, que iluminas em paz os meus caminhos, eterna consciência, que nutres e vigias a minha alma, vive em mim, sê em mim, age e trabalhe através do meu coração, para que sejamos agora e sempre unos com Deus. Que o raio do amor, do poder e do amor esteja em nós, que o pensamento divino viva em nossa mente, que a força regente move e conduza as ideias que acolhemos, que revelemos novos rumos, que avancemos com alegria e sejamos porta da verdade e da beleza, instrumentos de cura e tudo que tivermos que ser. Assim o é. Podem abrir os olhos. Uma boa noite. Até domingo que vem, às 20 horas aqui no canal. E uma semana de muita amor e ação para cada um de nós. Beijo, gente, e até!